De acordo com informações do site da Universidade Federal do Vale do São Francisco, na região Nordeste, principalmente no semiárido, a relação de médicos por habitante ainda é baixa, quando comparada a outras regiões do país. Foi para reverter esse quadro que a Univasf implantou aqui no Vale do São Francisco 2 cursos de medicina, um em 2004 em Petrolina, no sertão pernambucano, e outro em 2014 em Paulo Afonso, na Bahia. É medicina que você escolheu para prestar vestibular? Então veja agora como funciona o curso aqui na Univasf. Bem-vindo ao Quero Ser Médico. O curso de Medicina do Campus Petrolina foi criado juntamente com a Univasf. Ele existe desde 2004. É um curso com 6 anos de duração, 12 períodos. E este curso possui um único processo de ingresso, que é via Enem, onde seleciona 80 alunos, com 2 entradas, 40 no primeiro período, 40 no segundo período. Bem, Medicina foi um curso que eu sempre sonhei desde a infância, e que, com o passar do tempo, eu só tive mais certeza do que eu queria para a minha vida, que é o curso médico. Eu estudava no período da tarde e fazia cursinho à noite, e me preparei durante o ano todo para o Enem, fiz a prova e consegui ser aprovado no primeiro teste. A minha decisão de ser professor do curso de Medicina está muito relacionada à vontade, né, de certo modo falar assim, a paixão de trabalhar com a educação. Né? Ainda mais numa área, assim como várias outras, tão importante na nossa região, tão necessária. Então esse interesse, esse desejo de trabalhar com a formação dos nossos futuros profissionais é que me levou a buscar ser professor e entrar na universidade. O curso de Medicina aqui ele ainda segue o método tradicional, apesar das adequações, a nova diretriz do MEC, em que diz que tem que instituir metodologia ativa. Mas os nossos alunos têm contato com o paciente desde o primeiro período, a nível de atenção primária e também no SAMU. Então, são 2 anos de ciclo básico, com eixos bem definidos, e 4 anos no ciclo profissional, sendo esses 2 últimos anos de imersão em atividade prática. Eu pretendo, nesses 6 anos de curso, ingressar em algum projeto de pesquisa ou extensão para me inserir na área de pesquisa e me especializar dentro da universidade ainda. Quando terminar, fazer minhas residências e sempre buscar me especializar, começando isso dentro da graduação ainda. Hoje, uma das principais disciplinas que nós fazemos no trabalho e que me toca bastante, uma delas é a disciplina de saúde e comunidade, que é uma disciplina que é ministrada no primeiro período do curso de Medicina, e exatamente tem a ver com esse momento em que os estudantes estão entrando na universidade, né, e vão ter contato com uma série de temas e assuntos que estão relacionados à atenção primária, à comunidade, né, do nosso caso, a comunidade aqui da região, a comunidade petrolina, né, em que os estudantes não só têm essas aulas teóricas nas salas de aula na universidade, mas têm uma vivência prática, né, dentro das unidades de saúde nos bairros de Petrolina. Os laboratórios são muito bem estruturados, com o que tem mais moderno. Ele foi avaliado pelo MEC com nota 5, que é o grau máximo de infraestrutura. Então, os nossos laboratórios têm condição de atender bem o aluno com materiais individualizados. Nós usamos, inclusive, peças orgânicas para o estudo de anatomia, diferente de grandes universidades do país, que atualmente estão usando peças plásticas. Bem, o que eu percebi é que a Univasf realmente oferece uma excelente estrutura e excelentes professores, e eu tenho certeza que minha formação será muito boa, tanto pela parte da estrutura, quanto dos professores e quanto das outras matérias e oportunidades extracurriculares que a universidade também oferece. A rotina, né, de vivência termina que varia um pouco a depender do momento no curso, né? Por exemplo, temos o exemplo dos estudantes no primeiro período, em que eles estão chegando na universidade, então estão tendo o primeiro contato, e a gente faz esse esforço de
de eles terem essa vivência dentro do Sistema Único de Saúde, e ao longo do curso uma série de processos vão acontecendo, até o momento final do curso, tão importante quanto os outros, mas que termina sendo crucial também, que são os 2 últimos anos que a gente chama de internato, né, que é um momento em que os estudantes de medicina estão praticamente imersos, né, no Sistema Único de Saúde, nos nossos serviços de saúde, vivenciando, né, não mais como no primeiro período, né, que é o primeiro contato, mas já entendendo que estão próximos de se formarem como profissionais e vão passar a ter suas responsabilidades próprias. O nosso curso, em relação aos estágios supervisionados, nós temos um coordenador de curso, em que ele, juntamente com o coordenador do curso, estabeleceu convênios guarda-chuvas, que inclui a cidade, os municípios de Juazeiro e Petrolina. Então nós temos grandes cenários de práticas, sendo para pediatria e obstetrícia, o Hospital Dom Alan em Petrolina e a Maternidade de Juazeiro. Clínica cirúrgica, são as atividades realizadas no Hospital Regional de Juazeiro e no Hospital Universitário, que pertence à Univasf. Clínica médica, também no Hospital Regional de Juazeiro e no Hospital Universitário da Univasf. E atenção primária ou saúde pública, ela é feita a nível dos postos de saúde dos municípios de Juazeiro e Petrolina. O médico ele pode atuar em diversas áreas, mas os 3 eixos principais são do ensino, a assistência e a pesquisa. Só que a atividade médica ela ainda tem similaridades com diversas outras profissões. Tem especialidades médicas que se assemelham ao direito, à engenharia, à biologia, à enfermagem, à psicologia, dentre tantas outras. Ainda não temos o fantasma do desemprego ainda. Acho que é a única profissão no mundo que ainda não nos assombra, é o fantasma do desemprego. Você pode ver, o curso de medicina aqui da Univasf conta com muitos espaços que objetivam melhorar a formação desses jovens médicos. A gente vai conversar mais sobre isso e outros temas agora aqui no estúdio com o coordenador do colegiado do curso, professor Dilson Pereira, o médico residente aqui da universidade, Dânio Roosevelt, e a formanda no curso, Rafaela Amaro. Gente, bem-vindos. Professor, a gente sempre começa o programa tratando de um assunto que talvez é o que mais interessa, tanto aos formandos, graduandos e pré-vestibulandos, o mercado de trabalho. Como é que está o mercado de trabalho para os médicos aqui na região do Vale do São Francisco? O mercado de trabalho para o médico, tanto aqui quanto no resto do país, não existe o fantasma de desemprego ainda. Em qualquer região do país não existe fantasma de desemprego. Então, é diferente dos demais cursos. Assim que se forma, eles já têm propostas de trabalho. Eles apenas bastam selecionar qual o melhor para o momento. Mas, em termos de desemprego, não existe esse fantasma para o estudante, para o recém-formado em medicina. Com o Enem, né, como prova para poder ingressar na universidade, muitas pessoas acabam vindo de outras regiões, se formam e retornam para seus locais de origem. O colegiado de medicina, assim, junto com a universidade em si, faz alguma coisa para poder manter esses profissionais aqui no Vale? Então, isso é oportuna essa pergunta, porque o que fixa o médico na região não é o curso de graduação, por incrível que pareça. O que fixa o médico na região é a pós-graduação. Então, independente do aluno que ingressar na Univasf, ser da região do Vale de São Francisco ou de outra região do país, ao término, ele vai ter que buscar uma pós-graduação. Se aqui tiver, ele permanece aqui. Se não tiver, ele vai buscar em outro lugar. Então, hoje nós oferecemos 10 pós-graduações, ou seja, em formato de residência médica, que é considerado título especialista ao final do curso. Dânio, você se formou em Teresina e veio fazer residência aqui no Vale do São Francisco. Por que você escolheu essa região? Como foi que você ficou sabendo da oportunidade aqui? Primeiramente, eu fiquei sabendo porque a gente da área médica tem cursos preparatórios para residência médica, né? E esses cursos, eles mostram todas as residências que existem no Brasil.
E como era perto do meu estado, que é do Piauí, perto de minha cidade, eu tive essa oportunidade, ficou cômodo para mim e vim fazer clínica médica aqui na Univasf. Cursei 2 anos e agora sou residente de cardiologia também pela Univasf. Como é a sua rotina nessa residência em cardiologia? A gente pratica as atividades, a maior parte do tempo, não no hospital universitário, porque ainda em termos de estrutura para atuar em cardiologia ainda é um pouco deficitária. Mas a gente tem hospitais na região que tem maiores referências em cardiologia, onde a gente acaba se aprimorando e atuando nas diversas atividades que tem dentro da cardiologia. A maior parte das nossas atividades no hospital universitário, na verdade, é o ambulatório, que a gente tem semanalmente. Por que você escolheu essa área para atuar? Primeiro, desde da minha infância, no colégio, eu tinha uma certa afinidade em querer ter esse interesse de conhecer o corpo humano, a área médica, as patologias, as doenças. Então, foi no decorrer da minha vida, no meu estudo, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, que me despertou esse interesse. E quando eu tive a oportunidade de ser graduando de medicina, despertou ainda mais o interesse na parte da cardiologia. Rafael, você que é formanda no curso, já está quase atuando como profissional, já escolheu a área de atuação? Então, Patrícia, assim, quando eu comecei a faculdade, eu tinha um interesse que era cirurgia. Só que no decorrer do curso, eu fui mudando um pouco meu interesse. Porque eu fui vendo outras especialidades que me chamaram mais atenção, que eu tive maior afinidade. Hoje eu penso em dermatologia. Foi difícil eu chegar a essa conclusão. Fiquei em dúvida em pediatria, gosto muito da parte de clínica também e eliminei de vez a cirurgia, porque não tenho afinidade. Mas, assim, infelizmente eu vou ter que ir para fora, porque aqui ainda não tem essa especialidade. Eu pretendo fazer a residência de dermatologia, mas pretendo voltar aqui para a região do Vale do São Francisco, que foi a região que me abraçou para eu conseguir a minha formação médica. E em que momento do curso você decidiu que era dermatologia? Então, quando eu rodei a matéria de dermatologia, eu paguei no 5º período. Eu gostei muito, porque não é só pele linda, maravilhosa, não é só estética. Tem muitas doenças do corpo humano que se manifestam através da pele. E eu acho isso muito curioso, porque às vezes é uma lesãozinha que você vê, vai olhar todo um contexto, tem alguma doença que pode ser curável, que pode ser evitado um dano maior para o paciente. Então foi esse interesse, não é só a questão estética. Durante os anos de graduação, como foi que você procurou explorar os espaços aqui da universidade, os projetos, os estágios? Eu fui monitora de genética médica em 3 turmas e fui monitora por 1 ano, bolsista. Então tem um incentivo financeiro e também de você crescer na universidade. Eu participei dos programas de extensão do PET Saúde, que me enriqueceu bastante também no sentido de crescimento, de aprendizado, até de desenvoltura, porque a gente quando entra o mundo da gente é muito pequeno, de quem vem de vestibular. Professor, ela citou aí o PET Saúde. Explica para quem está nos assistindo como é que funciona esse projeto. Na verdade, o PET é uma inserção dos estudantes extramuro da universidade. Então, existem vários programas, várias linhas de atuação, que é desde a comunidade, a parte, normalmente é a nível extra-hospitalar. Então, eles acompanham horas semanais com um tutor, um preceptor, que isso perdura por 1 ano, depende do programa, né, da linha de ação. E você, Daniel, em relação à residência médica aqui da universidade, como é que você está procurando explorar os espaços e essas oportunidades lá no hospital universitário? Aqui no hospital universitário a gente tem a felicidade de ter um material humano muito bom, tanto em termos de pacientes como de preceptoria. Os profissionais que lá atuam, Dr. Dilson também, que era plantonista do serviço, ajudava muita gente, tanto os residentes como os estudantes, os internos de medicina. Então isso é um
um ponto muito importante que a gente tem aqui, esse contato direto com os preceptores, essa facilidade do aprendizado, com que eles têm a disponibilidade de nos ensinar, coisa que eu não vi em outros lugares que eu já pude rodar fora e não tinha esse contato. Então, também em termos de pacientes, aqui a região abrange muitos municípios, muita cidade. Então, em termos de patologias, é um hospital que você aprende muito. Se você tiver interesse, dá para ser um profissional bem capacitado. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de um tema que tem muito a ver com o curso de medicina, né? O status. Na opinião de vocês, por que medicina tem esse status todo? Vai começar com o professor. Na verdade, não é status, eu acho que é sonho, né? Todo mundo sonha em ter um parente médico. Tanto que quando, na graduação, eu digo para os alunos sempre, no momento lá da cerimônia, que ele é um sonho deles apenas, é um sonho de família. Então, é um sonho que já começa a ser gerado no momento do vestibular, do resultado do vestibular. Quando a avó acende vela, quando a madrinha faz promessas. Então, não é as famílias não buscam, na realidade, o status, por ser o médico, alguém que teria um destaque na sociedade. Mas é alguém com o destaque de poder de ajudar. Eu tenho alguém que pode lhe ajudar. Eu tenho alguém que pode resolver seu problema. Eu tenho alguém que vai amenizar seu sofrimento. Então, isso enche os olhos de lágrimas da mãe quando tem esse poder de apresentar esse meu filho que pode lhe ajudar. Ela normalmente não apresenta assim, eu sou filho de médico. E eu via quando minha mãe falava, não de meu pai, mas também de mim, não é no intuito de dizer assim, sou esposa de médico ou mãe de médico, não, é dizer assim, eu tenho duas pessoas que hão de lhe ajudar. O que eu mais ouvi de minha mãe era isso. E não do status, ele ganha muito bem, ou ele trabalha no hospital fantástico. Não, acho que a medicina, desde a época de Lucas, né, questão bíblica, tudo, sempre tratou o médico como uma figura ímpar, uma figura de um apostolado, né? Alguém com interesses de sociedade, alguém com interesses humanísticos. No viés dessa evolução, né, da profissão, alguns desvios, né? E tem pessoas que, inevitavelmente, com qualquer outra profissão, pensam no retorno financeiro. Mas não é o que eu ainda vejo com meus alunos quando ingressam aqui no curso. Eles vêm buscar a necessidade de poder prestar o serviço a alguém. Eu acho assim, ainda como o professor Dilson diz, ainda existe algumas pessoas que realmente tentam medicina pelo status. Outros geral, pelo menos assim, a grande maioria das pessoas da minha turma que se formaram agora por afinidade mesmo. Até porque medicina tem que ter afinidade. Você vai lidar com o corpo humano, você tem que respeitar o paciente. Então, se você vem com a impressão só de ter o status de ser médico, você perde todo o sentido do que é a medicina. E o status, assim, que eu acho é a questão do respeito que as pessoas têm pela figura do médico. Eu acho mais isso, entendeu? A questão, o que eu qualifico como o status de ser médico. É você ser respeitado perante a sociedade. Eu concordo com a palavra dos dois, que medicina, quando você escolhe para fazer, deve ser um sonho, algo que você almeje muito, para você ser um bom profissional e não querer um status. Porque ser médico vai ser rico, ele é bem visto na sociedade, não. A gente que é médico, que lida com o sofrimento das pessoas no dia a dia, tem que ter isso em mente. A pessoa já está com sofrimento, então a tendência da gente é sempre procurar ajudar aquela pessoa que já está enferma, que já está sofrida e deixar essa parte como consequência. Fulano de tal é bom médico, né, porque ele se especializou, ele trata bem os pacientes, ele cuida bem das pessoas. Então isso é que é o mais importante. Agora, é comum, Dani, aparecer muitos casos de médicos negligentes, né? A gente vê várias reportagens aí na televisão, nos jornais. Na sua opinião,
Por que que isso acontece? Pode ser uma consequência dessa pessoa que fez medicina só pelo status? Pode sim. Muitas vezes, como você falou, ele quer o status de ser médico. E muitas vezes também por pressão da família, por querer ter um familiar médico. Mas, como eu falei, a gente tem que fazer medicina por amor, porque tratar de paciente doente no dia a dia não é brincadeira, você está tratando com vida, lidando com vida. Como as pessoas idealizam a medicina e como ela realmente é? Olha, Patrícia, para a medicina, para você ser aprovado em um curso de medicina, requer muito estudo, muita dedicação. Você tem que, como é que se diz, fugiu a palavra aqui, abdicar de muitas situações, em termos de família e tudo, e no curso de medicina também. Então, você tem que querer bastante, poder estudar e não idealizar. Você tem que viver o dia a dia, estudando a cada disciplina que você paga, você vai dando o seu melhor. Quando chega no internato, você já, na verdade, você não é um interno, você já está atuando como médico sob supervisão de professores, né, mais capacitados, mas é toda uma evolução. Então, não tem a questão de idealizar. O que eu acho importante, principalmente hoje em dia, quando você tem a ideia de ser médico, já pensar em ser na sua subespecialidade. Porque a medicina é uma área muito abrangente. E para que, como você estava falando, negligência e erro médico, para que esse erro tente diminuir, você não pode abranger todas as áreas. Então, você tem que se determinar numa área mais específica e para poder ajudar da melhor forma possível. Exato. Acho que eu concordo plenamente com o Daniel. Só que a medicina em si, né, durante a graduação, a gente tenta primeiro formar um generalista. Ele vai se graduar generalista, um médico que pode atuar em qualquer área. Mas quanto mais concentrado for os conhecimentos dele, a chance de ele ter um evento adverso, um erro, torna-se menos frequente. Bom, agora vamos falar de um assunto que envolve diversas opiniões e a gente quer saber a de vocês, que é o Sistema Único de Saúde, né, o famoso SUS. Professor, por que é tão comum ter profissionais médicos que não querem mais atuar no SUS, que simplesmente querem abrir seu consultório, atender ali particular e não atender pelo SUS? Qualquer profissional, dependendo da área, e vou depois falar em termos de medicina, ele precisa de duas coisas. Uma é segurança no trabalho e outra é condição de trabalho. A gente não pensa logo em quanto vai ganhar, pensa em o lugar onde eu trabalho é seguro. A segunda opção existe condição de trabalho? Então, por exemplo, o atual programa Mais Médico. O Mais Médico não quer dizer que é mais saúde, porque envolve um contexto mais do que só a presença do médico. O SUS vai se esvaziar sempre em que tiver uma alta demanda e baixa condição de trabalho. Se o governo brasileiro não incrementar a disponibilização do orçamentário anual em prol da saúde, nunca terei uma saúde de qualidade. Como eu vou orientar um diabético na rede SUS a modificar a alimentação dele se ele mal tem o poder de compra e o poder de escolha? Como eu vou orientar o hipertenso a dizer assim, não coma sal, quando toda a carne que ele tem é uma carne defumada, é bode seco, é charque, tudo. Então, são condições que não dependem do médico, e sim de um plano de governo. Você, Rafael, sobre esse assunto tão polêmico, o que é que você acha? Assim, pela minha experiência que eu tive agora, principalmente no internato, nesses 2 últimos anos de curso, a gente tem muita dificuldade com o SUS. O SUS, né, nas diretrizes, é o plano de saúde mais lindo que existe. É tudo perfeito, é ótimo. Não tem o que se questionar no papel. Mas, infelizmente, na prática, não é o que funciona. Ainda é muito deficitário, né, como todo mundo sabe.
A gente tem muita coisa que depende da articulação de todos os serviços do SUS, da atenção primária, com a atenção secundária, com a atenção terciária. Às vezes a gente tem uma grande dificuldade em encaminhar o paciente, porque é sobrecarregado. Às vezes a gente pega um paciente, eu vou contar uma situação minha, pessoal, que aconteceu comigo. Quando eu estava atuando na atenção primária, né, no PSF, e uma paciente com diagnóstico, a gente conseguiu diagnosticar acromegalia nessa paciente, que já estava com deformidades físicas, já tinha risco, né, pela própria doença, e ela não tinha esse diagnóstico até então, e a gente conseguiu, por uma forma de conversa com profissionais amigos da gente. Atenda ela hoje no seu consultório, tenta encaixar ela, mas pelo SUS mesmo seria muito complicado para essa paciente. Então, se fosse mais bem articulado, a gente teria maior poder de diagnóstico, maior poder de tratamento. É a mesma linha de pensamento, né? O SUS é difícil de trabalhar porque falta insumos, falta métodos diagnósticos para a gente poder conduzir os pacientes melhores. Nas capitais existe esse problema, mas não é menor. Mas no interior do Nordeste do Brasil, isso vem com é mais evidente isso. E a tentativa de colocar mais médicos nessas regiões mais precárias, isso é você estar maquiando uma situação pública. Porque, na verdade, você tem que equipar. O médico formado aqui não quer atuar no interior lá, mas o município, aquela região não dá uma segurança para você trabalhar bem em que você se propôs a fazer. Bom, pessoal, infelizmente o nosso papo chegou ao final. Obrigada a cada um de vocês por estarem aqui conversando com os nossos telespectadores e tirando as dúvidas de todo mundo sobre o curso de medicina. Muito obrigada, professor. Boa sorte a vocês na nova etapa. Nós que agradecemos. Acho que quem escolher ser médico, eu acho que ele está motivado por um dom humanístico. Como esses dois aqui, convivência com os dois, você vê que há um dom humanístico neles. Segundo, que qualquer um pode ser médico. Hoje a questão de dificuldade em relação ao número de vagas para a busca de candidatos no vestibular. O Enem veio democratizar esse acesso. Isso é importante. O Enem, hoje nós temos alunos de escola pública do Rio de Janeiro, de São José dos Campos, temos do Rio Grande do Sul, alunos de escola pública. Então, o sonho do aluno, do filho do sertanejo, hoje é possível, ele não precisa ir mais para a capital. Ele pode ser médico na Universidade Federal, aqui em Petrolina, que é a Univasf. Quero agradecer a oportunidade de ter falado, contribuir um pouco também com a minha experiência. E, assim, eu estou feliz com a minha formação, é isso que eu quero, apesar das dificuldades, é isso que eu quero. Eu me sinto feliz em atender os meus pacientes, eu tenho satisfação em fazer isso, apesar de todas as dificuldades. Então, quem quer ser médico hoje, eu aconselho, eu fico muito feliz quando meus amigos, parentes meus dizem, eu vou fazer vestibular para medicina, porque a gente precisa de pessoas que querem fazer medicina por amor, e é uma profissão que é muito gratificante. Também queria agradecer o convite por participar desse debate muito produtivo e que sirva de algum aprendizado para o pessoal que nos assistiu. Bom, obrigada, Dani, obrigada por ter vindo, obrigada por ter escolhido o Vale do São Francisco. Rafael, boa sorte, que você faça a sua especialização e volte para atender a população do Vale do São Francisco. Obrigada, professor. Muito obrigado. Bom. Viu como é a realidade de um médico? Para seguir essa profissão, você precisa estar ciente de que vai cumprir com tudo isso que os nossos convidados comentaram aqui. Quer tirar suas dúvidas e conhecer mais os cursos aqui da Univasf? Então, até o próximo Quero Ser!